Olá, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui da aula passada. Na aula passada estávamos falando sobre a amostragem, que é basicamente pegar um sinal contínuo no tempo, transformar num sinal discreto. E o processo de amostragem no tempo é basicamente você multiplicar o sinal contínuo por um sinal discreto. Desculpa, por um sinal discreto não, por um trem de impulsos, né? E esses impulsos defasados de tesão S, é o intervalo de tempo aqui de um pulso para o outro. O resultado dessa multiplicação é esse sinal amostrado aqui, ó, que é um sinal discreto. Na frequência, o que acontece na frequência? A transformada desse sinal na frequência, vamos supor que ele tenha a banda de Bzão, Hertz. Então ele vai ter mais B e menos B porque é um espelho, né? Um senoide. Nós vimos que a transformada de Fourier de um senoide ou cossenoide é sempre um pulso no positivo e no negativo na frequência do senoide. Então ele tem a banda de menos B a B. A transformada de Fourier do trem de impulso também é um trem de impulso, só que o intervalo na frequência é igual à frequência de amostragem, né? Então aqui é uma vez a frequência de amostragem, duas vezes, três vezes e assim por diante. A frequência de amostragem ela é 1 sobre Tsão S, que é esse intervalo de amostragem aqui, tá? E aí, quando nós multiplicamos no tempo, nós convoluímos na frequência e o resultado é esse, né? A convolução é passar esse sinal dentro desse, né? E aí o resultado é gerar réplicas desse sinal. Então esse é o sinal original e essas são réplicas. Então ele caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Então vamos supor que essa banda seja 400 e essa frequência de amostragem seja 1000. Então aqui, ó, aqui nós vamos ter um pico em 600 e um pico em 1400. Como aqui é 2000, nós vamos ter um pico aqui em 1600 e um em 2400 e assim por diante. Então essas réplicas aqui, elas são falsas, porque elas não existem. Então nós chamamos isso de aliasing. E é causado pelo processo natural de amostragem por causa da propriedade da convolução. Multiplica no tempo, convolui na frequência, né? Então a gente tem que eliminar isso. Como que a gente elimina? Passando um filtro passa-baixas aqui, ó. Aí a gente joga fora todos esses aliases e aí a gente consegue recuperar o sinal original discreto, tá? Bom, para reconstruir esse sinal original, então, como que tem que ser projetado esse filtro passa-baixa? Qual que é a ideia desse filtro passa-baixa? Só uma coisa aqui que o pessoal pode confundir, o formato do filtro parece ser um passa-faixa, mas não é não, tá? Porque aqui é o espelho dele. Na verdade, o filtro está aqui, ó, é um passa-baixas, tá? Então, a gente só consegue fazer isso se a frequência de amostragem aqui, ó, que é o fs, for pelo menos duas vezes maior do que a frequência do sinal. Lembra do teorema de Nagst? Se isso não acontecer, nós vamos começar a ter interseção aqui, ó, e aí a gente não consegue passar o filtro aqui. Então, inclusive, a frequência de amostragem ela tem que ser até maior do que duas vezes a frequência do sinal para ter esse intervalo aqui, ó. Porque na prática, o filtro a gente não consegue fazer ele ideal, então ele tem uma faixa de transição, ó, tá vendo? E aí, tendo esse intervalo, a gente consegue dar uma margem para essa faixa de transição e a filtragem, a reconstrução do sinal acontece de uma maneira mais adequada. Bom, aqui tem um outro exemplo, um sinal com banda limitada em 5 Hz. Então, esse sinal no tempo ele é uma sync, frequência de 5. Aqui está 10π porque está em radianos por segundo, multiplica por 2, né? Então, na verdade, vai mais 5 Hz e menos 5 Hz. Quando nós amostramos esse sinal com a frequência crítica, que é o que nós chamamos de frequência de Nagst, ou seja, para atender o teorema de Nagst, se a frequência do sinal tem 5 Hz, eu tenho que amostrar 10, ou maior do que 10. Então, quando eu amostro a 10 Hz, eu estou na frequência de Nagst, que é o limite. Então, quando eu faço isso, o sinal obtido é esse daqui, ó. Tá? Esse é o sinal obtido no tempo, e esse é o espectro dele na frequência.
Então, como é exatamente duas vezes a frequência de amostragem, aqui vai ser 0, aqui vai ser 10, aqui vai ser 20. Como aqui é 10, nós vamos ter um pico em 5 e um pico em 15. Então, vai ter uma interseção aqui, ó. E aí o espaço para fazer a filtragem é muito limitado. Então, por isso que a gente chama de frequência crítica. Não é ideal fazer a amostragem de um sinal usando a frequência crítica, que é a de Nyquist. Aqui a gente tem duas situações. Na primeira, nós melhoramos isso. Nós fizemos a amostragem com 20 Hz. Então, olha só como é que fica legal, ó. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 20 Hz ou 40 pi, que seria em radianos por segundo. Então eu tenho um intervalo grande aqui, ó. Aí eu posso passar um filtro tranquilo, com uma faixa de transição aqui, sem ter problema. E quando eu amostro abaixo da frequência de... Ah, e outra coisa, no tempo eu fico com um sinal muito mais parecido com uma sync do que o de antes, né? Ele representa muito mais. E quando eu amostro abaixo da frequência de Nyquist, no tempo que eu tenho é isso aqui, ó. Virou um impulso, não parece mais uma sync, ou seja, eu não consigo mais recuperar o sinal. E aí nós temos o efeito do aliasing falseando o sinal, atrapalhando o sinal. Por quê? Porque os picos vão um causar interseção no outro. E isso vai gerar uma distorção, porque se eu passar o filtro aqui, ó, eu vou ter um sinal sobrepondo o outro. Então eu vou gerar outra coisa, vou criar outra frequência que não existia, né? Então isso é um problema, tá? Então, é, são duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, atender o teorema de Nyquist. E segundo, é você fazer um filtro anti-aliasing. Tá? Por quê? Porque mesmo atendendo o teorema de Nyquist, pode ser que algum aliasing de alta frequência caia na baixa frequência. Porque esses picos eles são replicados para alta frequência, para a direita e para a esquerda. Então pode ser que você tenha um componente no sinal, aqui é um sinal básico, né? Uma sync que tem uma única frequência. Agora imagine um sinal que é a soma de várias frequências. É o sinal da rede elétrica, por exemplo, que você tem vários componentes harmônicos. Ou um sinal de vibração mecânica também, que tem um espectro enorme de frequências. Então a alta frequência, ela também é replicada. Quando ela é replicada no espectro, pode ser que algum componente dela caia na baixa frequência aqui dentro do seu filtro. E aí, mesmo você tendo um amostrado seguindo o teorema de Nyquist, essa alta frequência pode interferir lá dentro do seu filtro e causar um aliasing no seu sinal. Então, qual que é a ideia? A ideia é você eliminar todas as possíveis altas frequências que não são do seu interesse, ou seja, que estão além da metade da frequência de amostragem, porque quando você amostra, você só representa até metade da frequência de amostragem. Então a ideia é você filtrar tudo que está além da metade da frequência de amostragem antes do processo de amostragem. Opa, então peraí, se é antes do processo de amostragem, eu estou falando antes do sinal se tornar discreto. Então eu estou falando em analógico. Portanto, eu tenho que projetar um filtro anti-aliasing, tá vendo? Ó? Que é um filtro analógico, com capacitor, indutor, resistor, um filtro analógico com frequência de corte igual a metade da frequência de amostragem. Então eu faço isso antes, ó, tá vendo? O filtro analógico, faço antes, aí eu tenho o sinal na frequência limitada, dentro da banda da frequência de amostragem, aí sim eu amostro. Por quê? Porque aí eu não tenho as altas frequências. Não vou ter problema de aliasing. Então são duas coisas. Eu atendo o teorema de Nyquist e eu faço um filtro anti-aliasing. Isso é o ideal para você amostrar qualquer sinal contínuo no tempo. Seja usando Arduino, usando Raspberry, DSP, FPGA, tá bom? Essa é a estratégia. Beleza. Bom, o que acontece sem o filtro anti-aliasing e com o filtro anti-aliasing? Quando eu não tenho filtro anti-aliasing, essa interseção, na hora que eu passo o passa baixa aqui, ó, essa cauda aqui, ela é perdida, tá? Ela é perdida. E essa cauda aqui, ó, que vem desse sinal, ela é somada com a cauda desse sinal. E aí isso aqui, ó, vai gerar essa distorção aqui, tá vendo? Isso aqui não existe, não era para
estar aqui. Então essa cauda ela é dobrada, então ela gera distorção em baixas frequências. E essa causa perdida, ela gera perdas em altas frequências. Então nós temos esses dois problemas. Com o filtro anti-aliasing, o que que acontece? Esse cara aqui, esse componente de alta frequência não existe mais, porque eu já filtrei ele antes do processo de amostragem. Então o meu espectro ele só vai existir no intervalo que é limitado à metade da frequência de amostragem, ó, fs/2. Então qualquer coisa fora disso não existe. Então eu não tenho mais a alta frequência interferir na minha baixa frequência. O que vai acontecer, é óbvio, é que eu vou perder essa cauda aqui. Porque na prática o seu sinal não é bonitinho, ele não é limitado dentro de uma faixa. Então você acaba perdendo algumas altas frequências. Isso é natural. Tá? Mas você não sofre interferência em baixas frequências devido ao aliasing. Isso o seu filtro anti-aliasing resolve. Tá bom? Beleza. E aí na hora de passar esse filtro passa-baixas, quem é o filtro passa-baixas ideal? Ora, se a gente tem onda quadrada no tempo, temos sinc na frequência, se nós tivermos sinc no tempo, nós vamos ter onda quadrada na frequência. E a onda quadrada é o que na frequência? É o filtro ideal. Pronto. Resolvi o meu problema. Então o que que eu vou fazer na hora de filtrar? Eu vou ter a sinc. A sinc vai ser o meu filtro. E qual vai ser a banda dela? Metade da frequência de amostragem. Está aqui, ó, o Bzão. Como que eu filtro o sinal contínuo no tempo? Eu convoluo ele com a resposta ao impulso do sistema. Quem é a resposta ao impulso do sistema? A sinc, no tempo. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou filtrando o meu sinal com um filtro ideal, uma onda quadrada, limitada em Bzão. Tá joia? Por isso que eu tinha falado nas aulas anteriores que a sinc ia ser muito útil para a gente nos próximos estudos. E por último aqui eu vou falar um pouquinho sobre a transformada discreta de Fourier. A transformada de Fourier ela pode ser computada usando várias técnicas discretas. Tem várias maneiras de implementar. Tá? Tem a Fast Fourier Transform, que é o algoritmo mais utilizado, é o algoritmo que o MATLAB implementa. Se ele for potência de 2, se o número de amostras do sinal for potência de 2, você consegue calcular mais rápido, por isso que ele é chamado de Fast Fourier Transform. O MATLAB, na hora de fazer essa conta, quando não é potência de 2, ele complementa com zeros para tornar o sinal potência de 2 e aí faz o cálculo pela Fast Fourier Transform. Tá? Tem várias outras implementações. Se a gente pegar um livro de processamento digital de sinais, vocês vão ver que tem várias formas de implementar a transformada discreta de Fourier. Mas só para vocês entenderem como é que funciona. Quando nós amostramos o sinal no tempo, nós replicamos na frequência. Né? Nós já vimos isso. Agora, e se eu replicar esse sinal discreto no tempo, o que, que acontece? Eu discretizo na frequência. Então é exatamente isso, a transformada de Fourier discreta. É você pegar o sinal discreto e aplicar a transformada de Fourier. O resultado é o espectro discreto. Tá? Então o número de amostras no tempo, que é o Tzão, que é esse período dividido pelo intervalo de tempo aqui, ó, de um pico para o outro, é igual ao número de amostras da frequência, que é o que? A frequência de amostragem, que é 1 sobre Tzão, dividido pela frequência fundamental. Esse N0' é igual ao N0. Tá? Aí aqui eu prefiro fazer uma brincadeira no MATLAB para vocês entenderem melhor. Primeiro, algo que é importante a gente saber, que é a resolução da DFT. Qual que é a resolução da DFT? Frequência de amostragem dividido pelo número máximo de amostras. Isso é importantíssimo. Essa resolução quer dizer o quê? É o intervalo na frequência de uma amostra para outra. Então eu fiz uma brincadeira aqui. Gerei um sinal que é composto por um senoide com frequência 50 Hz, amplitude 0.7, um outro senoide com amplitude 1 e frequência 120. Então tem dois componentes nesse sinal. A frequência de amostragem foi 1024 e o número de amostras do meu sinal também foi 1024. Então a resolução é 1, porque olha só, 1024 por 1024, resolução 1. Aqui eu estou plotando o sinal no tempo. Tá? Eu somei nesse sinal também um ruído,
tá vendo? Com distribuição normal, desvio padrão 0,5, e somei também um componente em DC, com amplitude 1. Então reparem que se eu fizer a média desse sinal, ele está deslocado para 1, é devido ao componente DC, e ele não tem cara de senoide, porque eu somei o ruído nele. Então eu olho para esse sinal e não consigo ter noção do que está aqui dentro dele. Eu só sei porque eu conheço a equação, mas na prática eu não tenho a equação. Então o que eu faço? Transformada discreta de Fourier. Vou lá no MATLAB e aplico FFT, né? Aplico a transformada discreta de Fourier. O resultado é isso aqui, ó. Eu enxergo o componente 50 Hz, enxergo o componente 120 e vários outros componentes com energia pequena, que são referentes ao ruído. O ruído branco, que é uma distribuição normal, ele atinge todo o espectro de frequência. E outra curiosidade, olha só, eu só enxergo até 512, que é a metade de 1024, teorema de Nagst. Então eu não enxergo além da metade da frequência de amostragem. Então represento no máximo até 512 Hz aqui. Quando eu dou um zoom nesse pedacinho aqui, o resultado é esse, ó. Repare a resolução da FFT. Eu tenho pico em 50, pico em 51, pico em 52. É a resolução de 1 Hz. Se eu tiver uma frequência de 50,5, eu não enxergo aqui. Então essa é uma das principais limitações da transformada discreta de Fourier, que é a resolução dela. Se eu tiver uma frequência que não seja múltiplo inteiro de 1, nesse caso, eu não consigo enxergar. Tá? Então esse é um problema. Aqui eu estou fazendo um outro exemplo. Eu dobrei agora o tamanho do meu sinal, portanto eu melhorei a resolução. Eu vou ter agora a resolução de 0,5. Eu tirei o ruído do sinal e tirei o componente DC. Então agora ele tem mais cara de senoide, tá vendo? Aí, quando eu faço a transformada de Fourier, esse é o resultado. Eu não tenho mais energia em todo o espectro, porque eu não tenho ruído mais. Continuo vendo os dois componentes. O espectro vai até a metade da frequência de amostragem. Quando eu dou um zoom aqui, ó, eu enxergo isso. Ó, pico em 50, pico em 50,5 e pico em 51. Ou seja, agora eu tenho uma resolução na frequência de 0,5. Eu melhorei a visualização do meu espectro. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um efeito que a gente chama de leakage, que é um espalhamento espectral. Um problema da transformada de Fourier. O que eu vou fazer? Eu vou botar um componente aqui, ao invés de 50, ele vai valer 50,8, que não é o múltiplo inteiro de 1. E a resolução, como o tamanho da janela é 1024 e a frequência de amostragem também é 1024, a resolução é 1. Então estou usando esse componente, que não é múltiplo inteiro, e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Porque como a resolução é 1, eu não consigo enxergar 0,8, muito menos 50,8. Qualquer coisa que não seja múltiplo inteiro de 1, eu não consigo enxergar. Mas eu tenho esse componente. Então, o que vai acontecer com a transformada de Fourier? Vai haver um espalhamento espectral para as frequências próximas no pico de 51. Tá vendo? Um pouco da energia foi para o 51 e um pouco se espalhou ao redor. Esses componentes existiam no sinal? Não. Então, isso é o espalhamento espectral. Isso me engana. Porque se eu olhar para cá sem conhecer o sinal, eu vou dizer o seguinte, olha, tem um componente em 51 mais forte, tem um em 50, tem um em 52 e vários outros componentes, o que não é verdade. Então esse problema de resolução da FFT pode nos enganar. Isso é um problema sério em várias aplicações. Tá? Então tomem cuidado com isso. É chamado de leakage, espalhamento espectral. Tá? E aqui eu estou fazendo um outro exemplo, onde eu limito muito a frequência de amostragem. Estou usando a frequência de amostragem bem baixa agora. Como a máxima frequência é 120, para atender o teorema de Nagst, eu teria que amostrar a uma frequência de amostragem acima de 240, que seria 2 vezes a máxima frequência, 120. Né? Estou amostrando aqui a 250. Reparem que no tempo o meu sinal é péssimo, eu não vejo um senoide de jeito nenhum. Tá? Então eu represento muito mal o meu sinal no tempo, mas na frequência eu enxergo bem. Tá vendo? Eu vejo os dois componentes muito bem. Tá? Bom, no final aqui tem algumas definições da transformada discreta de Fourier. Essa é a matemática dela, não vou entrar muito em detalhe. Tá? Aqui é a inversa, tá certo? Ela tem Ela tem uma semelhança com a transformada Z.
Se você substituir o Z por E elevado a J ômega, você chega na transformada de Fourier de tempo discreto. Aqui tem uns exemplos do cálculo para uma onda quadrada, tá? Depois dê uma olhada nisso com calma, o resultado vai dar sinc, né? Não tem jeito. Tá vendo? Então, sinal discreto com onda quadrada, o resultado é sinc na frequência. Se eu tiver na frequência onda quadrada, o resultado também é sinc no tempo. Tá? Aqui a transformada do impulso, ela vai ser uma constante. E alguns exemplos que vocês podem buscar aí no LAT como sugestão. Tá bom? Encerramos por aqui. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia e um grande abraço.